Olá, querido fera, tudo bom? Vamos dar início nessa aula ao nosso curso de óptica geométrica. Óptica geométrica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Então a gente vai ficar uma boa quantidade de aulas conversando sobre a luz, batendo um papo sobre reflexão da luz, espelhos, lentes, miopia, hipermetropia, que são tudo fatos, fenômenos, doenças que envolvem a luz, tá bom? Então, eu particularmente adoro essa parte da física. Espero que realmente você também goste, tá certo? Então, vamos dar uma olhada lá na nossa telinha. Por quê? Porque é óptica geométrica, daí tem muitas figuras, o nome induz a isso daí. Então, a gente tem que ficar muito focado no quadro nessa aula, tá certo? Então, preste atenção. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa dar alguns conceitos básicos, tá bom? Coisas rápidas. Por exemplo, raio de luz, feixe de luz, fontes de luz e tipos de luz. Raio de luz é a representação geométrica da luz. Na verdade, é um segmento de reto raio de luz, tá bom? É um segmento orientado. Isso aqui é um raio de luz. Quando eu quiser representar que aqui existe uma fonte de luz emitindo luz, eu represento um raio de luz. Eu não preciso representar a luz como onda. Simplesmente representando esse raio para a óptica geométrica, isso já é suficiente. Feixe de luz é um conjunto de raios luminosos, tá certo? Os feixes de luz podem ser, deixa eu melhorar aqui o meu lapisinho, ficar uma cor mais interessante. Os feixes de luz podem ser convergentes, convergentes. Os feixes de luz podem ser divergentes e os feixes de luz podem ser cilíndricos. Tá bom? Divergentes, a maioria das fontes luminosas emitem feixes divergentes. Você tem uma lâmpada que está emitindo luz, tá, para todos os lados. Aquela luz sai concentrada de uma determinada região e se espalha. Os feixes convergentes fazem justamente o oposto, tá bom? Ocorre isso, por exemplo, quando você tem uma lupa e aí você põe essa lupa virada para o sol, ela pega os raios solares e concentra no único ponto. Então, esse feixe, após essa lupa, é um feixe de luz convergente. E os feixes cilíndricos e paralelos não ocorrem muito no nosso cotidiano. A gente consegue com apontadores laser, por exemplo, com canhões de luz de grande intensidade, mas não é uma coisa comum, tá certo? Fontes de luz. As fontes de luz podem ser fontes de luz quanto às dimensões, fontes pontuais ou extensas. Fontes pontuais são aquelas que têm pequenas dimensões quando comparadas com a região que elas estão iluminando. Fontes extensas, aquelas que têm maiores dimensões quando comparadas com a região em que elas estão funcionando, em que elas estão iluminando, tá certo? Mas isso é algo extremamente relativo. Por exemplo, se eu pego uma lâmpada em um quarto, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, um conjunto de lâmpadas. Esse conjunto de lâmpadas fluorescentes nesse quarto pode funcionar como uma fonte extensa. Mas se eu pego esse conjunto de lâmpadas fluorescentes, coloco no centro do estádio do Maracanã, essas luzes fluorescentes irão funcionar como uma fonte pontual. Então é algo relativo, tá certo? E quanto à natureza, tá? Vamos escrever aqui, né, para ficar marcado para você: pontual, extensa. E quanto à natureza, elas podem ser classificadas como fonte de luz primária ou fonte de luz secundária. Fonte de luz primária, aquelas que têm luz própria. Fonte de luz secundária, aquelas que não têm luz própria. Tá certo? Fonte primária, fonte secundária, fonte pontual e fonte extensa. Essas duas se relacionam e essas duas aqui também, tá bom? Beleza. Tipos de luz. As luzes podem ser monocromáticas ou policromáticas. Luzes monocromáticas são luzes que possuem uma única cor, tá certo? Luzes policromáticas, luzes formadas pela junção de cores. A luz policromática mais importante é a luz branca, que é uma junção de 7 outras luzes. A gente, no momento certo, vai estudar dispersão luminosa. É só para que você conheça esse conceito básico de tipos de luz, tá bom?
Outra observação, velocidade da luz. A gente conversou sobre isso já no assunto ondulatória. A velocidade da luz, que é uma onda eletromagnética, a luz, né? Lógico, no vácuo e no ar ela assume esse valor, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Nos meios materiais, ela apresenta um valor menor do que esse valor, de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Sempre, César, sempre. Tá? Na verdade, nem era para ser considerada no ar 3 vezes 10 a oitava, mas a gente considera por causa do índice de refração do ar e do vácuo, que são bem próximos, e isso a gente vai conversar no tópico refração. Outro ponto importante, ano-luz. Por que ano-luz é extremamente importante? Porque como a luz é extremamente rápida, as distâncias que a luz percorre, por exemplo, distância entre o Sol e a Terra, a luz percorre isso rapidinho, rapidinho entre aspas, né? São 8 minutos e 20 segundos aproximadamente. Mas ficaria muito ruim trabalhar com isso daí, com essas grandezas, tá? Porque elas sempre ficariam muito grandes, tá certo? Distâncias astronômicas. Então a física resolveu criar uma unidade de distância, que é o ano-luz. Então, ano-luz é uma unidade de distância que representa a distância percorrida pela luz no vácuo no intervalo de 1 ano. A gente pode fazer esse cálculo, na verdade a gente fez esse cálculo, tá aí, ó. Distância, velocidade vezes o tempo, distância percorrida pela luz com essa velocidade, no intervalo de tempo de 1 ano, que são 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 3.600 segundos, que dá algo aproximadamente 9,45 vezes 10 a 15 metros. A gente deu uma arredondada para 9,5 vezes 10 a 15 metros, ou 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Eu, particularmente, gosto que você tenha mais ou menos uma noção dessa grandeza, para evitar que na hora de uma prova você faça todos esses cálculos para encontrar quanto vale um ano-luz. Mas fica a seu critério decorar ou não, tá bom? Mas eu, particularmente, acho interessante, porque caso o cara coloque lá, quanto vale em quilômetros uma distância equivalente a 400 anos-luz? Como encontrar? Se você souber já desse valor, você pega e simplesmente multiplica por 400. Senão você vai ter que fazer todo esse cálculo. E na hora de uma prova, às vezes você perde um tempo que não deveria perder, tá bom? Beleza? Seguindo com os nossos conceitos básicos. Meios de propagação da luz. São 3, na verdade, tá? O opaco, na verdade, não há passagem de luz por esse meio opaco, mas ele é considerado como meio de propagação da luz. Então é meio opaco, meio translúcido e meio transparente, tá certo? Então meio opaco não permite a passagem da luz. O meio translúcido permite a passagem, certo? Mas com algumas distorções. Esse observador não vai ter noção verdadeira, tá, perfeita, geometricamente perfeita desse objeto, porque esse meio ele causou um desvio irregular desses raios de luz. Por exemplo, quando a gente olha através de um vidro de box de banheiro, tá certo? A gente consegue enxergar que existe algo do outro lado, mas a gente não encontra uma nitidez nesse algo. Então isso é um meio translúcido, tá bom? Os meios transparentes permitem a passagem da luz, tá? Sem grandes distorções. É óbvio que essa luz, quando passa por esse meio, ela sofre refração. Então aqui ela iria sofrer desvio. Ela sofre desvio aqui, mas esses desvios são desvios regulares, tá certo? Fazendo com que, por exemplo, se esses raios são paralelos na chegada antes desse meio, eles saem paralelos, mas eles saem um pouco deslocados. Não é exatamente como está nessa figura. A gente simplesmente colocou dessa forma para que você entendesse de uma maneira mais rápida, tá certo? Mas há um certo desvio, mas é algo regular, é um desvio regular. Então você tem N situações de meios transparentes. O ar, por exemplo, funciona como meio transparente, tá bom? Um vidro limpo, um vidro branco, tá? Ele tem essa característica, tá certo? De ser um meio transparente, tá bom? Beleza, mais conceitos. Fenômenos fundamentais. Fenômeno da reflexão. A reflexão é o fenômeno onde o raio de luz, tá, toca em uma superfície opaca, ou uma superfície translúcida, ou uma superfície transparente. Acredite que aqueles meios ali, excetuando o opaco, que ele não permite a passagem da luz, tá? Os outros, eles mesclam entre si quando envolve essa reflexão,
tá? Uma parte da luz, às vezes ela passa, deixa eu pôr aqui, a água, por exemplo, fica mais fácil, né? A água, por exemplo, você pega a luz, uma parte dessa luz, quando incide na água, passa. Tá? Ela pode ser considerada como meio transparente, mas uma parte dela retorna. Então ela será considerada como meio opaco? Não. É que meios transparentes também refletem a luz. Certo? Meios translúcidos também refletem a luz. Essa figurinha aqui está mais para uma situação de um espelho mesmo, onde nada está passando. Mas no nosso cotidiano existe reflexão mesmo tendo passagem da luz. Ok? Mesmo esse meio sendo transparente ou sendo meio translúcido. Tá bom? Então, reflexão especular ou regular é aquela onde o raio incidente tem a mesma angulação, tem o mesmo ângulo do raio refletido. Isso a gente vai estudar em espelhos planos esféricos. E a reflexão difusa, aquela onde os raios chegam de uma forma e não são refletidos com angulações iguais. É a mais importante essa reflexão difusa, porque é ela que permite a gente enxergar objetos em N direções, porque nós enxergamos exatamente as cores que os objetos refletem para a gente de maneira difusa normalmente, e não de maneira regular, especular. Tá certo? Mas a gente vai estudar separadamente a reflexão. Outro fenômeno que nós vamos estudar separadamente é a refração, que é a passagem da luz de um meio para outro. Esse meio pode ser um meio transparente ou pode ser um meio translúcido, tá certo? A gente também vai estudar separadamente a refração. Tranquilo? E a absorção, que é que ocorre quando a luz incide em uma superfície e essa energia luminosa ela é absorvida e é transformada em energia térmica. Transformada em energia térmica. Tá certo? Então ela absorve, ela é absorvida. Tá bom? Esses são os três fenômenos ópticos. Retorna aqui comigo. É interessante fixar o seguinte, que esses três fenômenos ópticos, eles podem ocorrer todos ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem uma superfície da água do mar, tá certo? Sendo iluminada pelo sol, ok? Essa luz do sol bate nessa superfície, uma parte dela é absorvida, absorção. Tá certo? Uma parte dessa luz é refletida, tanto é que ela serve como espelho às vezes. Você vê várias imagens da água refletindo realmente, se vindo como espelho. Até porque nós enxergamos a água, então se a gente enxerga, ela está refletindo luz. E uma parte dessa água passa, até porque senão no fundo do mar seria totalmente escuro e não é isso que ocorre. Então esses três fenômenos ópticos, eles podem ocorrer ao mesmo tempo, tá bom? Então, querido, agora é com você. Assiste novamente e reforça esses conceitos para continuarmos na aula seguinte. Tá joia? Um abração. Até a próxima.